portal Entre Textos, para comemorar os 179 anos de Barras do Maratauã, cidade a 126 quilômetros de Teresina, promove um conjunto de palestras com o objetivo de gerar arquivos úteis à memória da cidade de Barras do Maratauã. Uma dessas palestras da série Tributo à Cidade Natal tem como tema dois historiadores fundamentais de Barras. A história de Barras, de Davi Caldas, a contemporaneidade, de meados do século XIX ao século XXI, tem sido tema recorrente de muitos pesquisadores. Nas últimas décadas, sobre esse assunto, se debruçaram, sobretudo, as figuras de Wilson Carvalho Gonçalves e Antenor Rego. O trabalho desses dois pesquisadores é o tema da nossa fala de hoje. Para conversar a respeito do assunto, nós recebemos o escritor Elmar Carvalho. Elmar Carvalho é membro de diversas instituições de cultura, entre as quais a Academia Piauiense de Letras, ativo colaborador da imprensa, autor de mais de 2 dezenas de obras, inserindo-se aí obras individuais e coletivas, entre as quais o clássico livro de poemas Rosa dos Ventos Gerais e o igualmente clássico romance Histórias de Évora. Elmar Carvalho tem também origens na histórica Barras do Maratauã. Seja muito bem-vindo, Elmar. É uma satisfação tê-lo conosco falando sobre tema de tão alta relevância. Meus amigos e espectadores virtuais, muito já tenho escrito sobre Barras, crônicas memorialísticas e artigos em que tenho tratado de escritores barrenses, da história de Barras, episódios de Barras. Pelo fato mesmo de que meus ancestrais, por parte de meu pai, são barrenses. Então, um desses foi porque uma pessoa, até da minha amizade, quis defender a tese de que Barras não seria mais a terra dos governadores, que outras cidades, outros municípios do Piauí já teriam suplantado Barras. Eu, então, escrevi Barras, terra dos governadores e de poetas intelectuais, em que falei dos filhos ilustres de Barras e, sobretudo, contestei essa tese, provando que Barras continua como sendo a terra dos governadores, pela quantidade de governadores que deu ao Piauí e a outros estados. E acrescentei, e é também terra de marechais. Muito bem. Então, certa vez, eu fui designado pela delegada da SUNAB para auxiliar a pessoa que ia aplicar umas provas de concurso interno de ascensão funcional. E aí eu me deparei com uma pessoa simpática, que foi logo deixando as pessoas à vontade, tranquila. E, pelo sobrenome dele, eu então perguntei se ele seria barrense. E ele também, pelo meu sobrenome, perguntou também o que eu tinha a ver com Barras. Daí ele me perguntou quem era meu pai, eu disse Miguel Carvalho, e ele então me falou que havia sido amigo do meu pai na infância, e na adolescência, na juventude, até que cada um seguiu seu caminho em outras cidades. E eu tive a felicidade, a sorte, de me tornar muito amigo, muito próximo do Dr. Wilson. E depois até fui trabalhar perto dele
quando a SUNAB passou a funcionar no prédio do Ministério da Fazenda, ou seja, no prédio da Receita Federal, onde ele trabalhava. Ele era o chefe da ESAF, da Escola Superior de Administração Fazendária no Piauí. Com essa amizade, muitas vezes a gente conversava sobre assuntos diversos, eu pude acompanhar um pouco as pesquisas dele, que se desenvolveu ao longo de muito tempo. Ele já vinha fazendo um trabalho de coleta de documentos e de material há muito tempo. E, às vezes, trocávamos ideias, eu apresentava, às vezes, sugestões, claro, que ele podia ou não acatar. O fato é que ele, dado a amizade comigo, o respeito recíproco, ele me deu alguns de seus livros para fazer prefácio. E eu fui citado também vários dele. E também, no lançamento, eu cheguei a ser o apresentador de vários desses livros. De tal forma que solidificamos essa amizade. Ele passou a me incentivar a me candidatar à Academia Piauiense de Letras, e acho mesmo que ele fazia isso no sentido de me prestigiar para que eu pudesse pavimentar a estrada no sentido de eventual vaga acadêmica que surgisse. Bem, o Dr. Wilson, nesse longo trabalho de pesquisa dele, ele escreveu obras fundamentais, obras importantes, de consultas constantes, que a gente sempre precisa consultá-las. Então, ele escreveu, faço questão de dizer o nome dos livros que ele escreveu. Os homens que governaram o Piauí. Teresina, Pesquisas Históricas. Dicionário Histórico-Biográfico Piauiense. Vultos da História de Barras. Roteiro Cronológico da História do Piauí. Grande Dicionário Histórico-Biográfico Piauiense. Antologia da Academia Piauiense de Letras. Antologia dos Poetas Piauienses e Dicionário Enciclopédico Piauiense Ilustrado. Devo dizer que alguns desses livros eram obras até para uma equipe de pesquisadores, de pessoas, e não de um só homem. E ele fez esse trabalho. Inclusive, a sua antologia da Academia Piauiense de Letras é fundamental no resgate de vários acadêmicos que já estavam um tanto esquecidos. Então, uma obra muito importante, sobre a qual falarei mais um pouco adiante. Os seus dicionários, os seus livros, são obras que é para você ter sempre à mão, obras de consulta permanente. Os seus dicionários, e principalmente o seu Dicionário Enciclopédico Piauiense Ilustrado, é uma verdadeira enciclopédia mesmo, como o nome indica, e que ele consumiu vários tempos de trabalho. Então, na estrutura dele, estão verbetes de diferentes tamanhos, mas conforme a importância da figura histórica, alguns desses verbetes são pequenos estudos, pequenos ensaios. Nesses verbetes, por vezes, ele traça um perfil da personalidade, da ética, o perfil espiritual de alguns dessas figuras. E em muitos deles são inseridos comentários, sejam comentários da lavra do próprio Dr. Wilson ou de outras pessoas que trataram dessas figuras históricas, dessas personalidades. O fato é que, nesses verbetes, ele indica fontes de consulta para quem quiser aprofundar os estudos
ou para quem quiser escrever em maior profundidade sobre essas personagens da nossa história. Seja como for, são obras úteis, de manuseio constante, que você dirime qualquer dúvida quando você vai dar uma palestra, uma pesquisa rápida. São fundamentais, são de uma utilidade a toda prova. E alguns deles ainda são ilustrados. Tem o retrato da pessoa ou uma ilustração de algum prédio, de algum patrimônio histórico, arquitetônico, e assim por diante. O fato é que são livros de alta importância. As suas antologias também, ele foi rigoroso. Por exemplo, na antologia dos poetas piauienses, ele realmente foi muito seletivo, foi rigoroso na seleção desses poetas. E em muitas das biografias, ele se aprofundou, do jeito que ele fez no dicionário, fez na antologia, acrescentou comentários e, conforme também a importância do poeta, ele dava um espaço maior ou menor, mas sempre tendo cuidado de colocar textos mais significativos, mais representativos desses poetas. E devo dizer também que ele, no seu espírito de justiça, ele colocou poetas de diferentes períodos, de diferentes escolas literárias, prestigiou sempre também a Academia Piauiense e os nossos escritores, os nossos poetas de maior importância, e conforme a importância do poeta, ele dava um maior espaço. O certo é que podemos dizer que ele buscou o que havia de melhor em cada um. Buscou, como disse Martins Napoleão, o momento culminante de beleza de cada autor. Mesmo no caso da antologia da Academia Piauiense, em que, como sabemos, alguns no passado foram colocados ali como expoentes, pelo critério de expoentes, de se destacar em outras atividades, ele buscou encontrar ali, de cada um desses expoentes, o que ele havia escrito de maior significação. E alguns dos seus livros, como viram quando eu aqui declinei, foram voltados para a sua terra natal, para as figuras ilustres de Barras, mesmo porque Barras deu ao Piauí figuras da mais alta importância em diferentes campos da atividade humana, como no campo da política, da literatura, e, como não poderia deixar de ser, Barras deu ao Piauí importantes poetas e também escritores de outras searas. Mas o fato é que o Dr. Wilson jamais esqueceu a sua terra natal. Cabe ressaltar aqui também que todas, ou quase todas as capas desses livros foram feitas pela sua filha, Josefina Gonçalves, que é uma grande pintora de alto mérito da pintura piauiense, das artes plásticas do Piauí. Josefina se reinventa. Josefina trabalha com diferentes instrumentos, diferentes materiais, diferentes propostas. Está em processo constante, sempre se renovando, sempre experimentando novas formas, novas texturas, novas
ela, inclusive, transita, creio eu, por diferentes concepções de pinturas. Tanto que, em alguns dos seus quadros, a gente, às vezes, é mesclado algo da pintura abstrata, mas também, às vezes, com pinceladas figurativos. Então, outros quadros, ela, se quisesse, seria uma excelente pintora figurativa, porque ela tem conhecimento, tem a técnica, tem tudo que ela quer, mas é que ela se reinventa. E, por vezes, mescla, como eu disse, diferentes materiais, diferentes instrumentos, diferentes concepções artísticas voltadas para o visual. Então, ela é uma pintora importante aqui do nosso estado, do mais alto significado, e que sempre fez as capas dos livros do Dr. Wilson. Dr. Wilson, enquanto teve saúde, prestigiou a Academia Piauiense com a sua assiduidade. E, como disse, ele também prestigiou a Academia com a sua antologia da Academia Piauiense de Letras, em que ele colocou todos os acadêmicos de diferentes épocas, mortos e vivos, patronos, e buscou de cada qual o que ele havia produzido de melhor. Então, foi uma figura ímpar da Academia Piauiense de Letras e figura ímpar da história de Barras e do Piauí, porque no seu livro ele como que traçou um verdadeiro memorial das figuras ilustres, das personalidades ilustres do nosso estado. E somente a doença pôde afastá-lo do convívio lá da Academia Piauiense. Portanto, Dr. Wilson é um grande historiador, não só do estado do Piauí, como também da história de Barras. E foi um excelente divulgador da nossa literatura através das suas antologias. É o que eu acho de mais relevante dizer sobre ele. O nosso Antenor Rego Filho, eu posso dizer que ele foi fundamental para o meu ingresso na Academia Alval. Eu até errei aqui no meu esquema, na Alval, na Academia de Letras do Vale do Longar. Ele contribuiu, juntamente com o meu parente, Geraldo Magela de Carvalho, para que eu pudesse ingressar na Academia do Vale do Longar em 1997. E, inclusive, ele estava presente na solenidade de minha posse. Ele foi também presidente da Academia do Vale do Longar em 3 mandatos. E, além de ter feito várias outras realizações, ele teve um feito marcante, um feito imortal para essa academia, que foi conseguir a sua sede própria. E eu também estive presente na inauguração dessa sede em Barras. Antenor era e é bastante ativo na defesa do patrimônio de Barras e da história de Barras, inclusive pelos próprios livros que ele publicou, que são Jacurutu, um livro de crônicas, mas é claro que em muitas dessas crônicas ele aborda fatos de Barras, memórias, episódios ligados a Barras. Escreveu um livro biográfico, Traços Biográficos de Taumaturgo de Azevedo, que foi o nosso primeiro governador republicano
constitucional aqui do Piauí. Um grande homem, que foi também governador do Amazonas e fundador de cidade, etc. Escreveu também Barras, Histórias e Saudades, sobre o qual direi algumas palavras depois. E, por fim, publicou o livro Paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Barras do Maratauã. Na solenidade de posse, o nosso bravo Dilson Lages Monteiro fez a sua apresentação num trabalho longo, bem pesquisado, que disseca esse livro em profundidade. Antenor Rego foi sócio, que aí mostra a sua luta, foi sócio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro. Portanto, ele é dedicado a escrever há muito tempo, né? Desde o tempo em que ele morou no Rio de Janeiro. Exerceu vários cargos públicos, entre os quais foi chefe do Fundo Rural em Barras, não sei se já está aposentado, mas é assessor parlamentar da Assembleia Legislativa, e nessa condição de assessor parlamentar da Assembleia Legislativa, ele assessorou o Homero Castelo Branco, o deputado Homero, durante muito tempo. Também Antenor, na sua luta, foi sócio fundador e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Barras. No livro dele, que creio seja o seu mais importante livro, mas ele está preparando outro. E está sendo guardado aí em certo segredo, mas sei que aborda fatos importantes da cultura e da história de Barras. Mas o seu livro, creio que obra magna, seria Barras, Histórias e Saudades. Esse livro trata da história de Barras desde os seus primórdios, desde o principal fundador de Barras, Miguel de Carvalho, que ali teve a sua fazenda, que ali iniciou a construção da primeira capela sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição. Evidentemente, essa capela teve continuidade com outros parentes e sucessores de Miguel de Carvalho, até que José Carvalho de Almeida, que foi o grande benfeitor da Igreja Antiga de Barras, que praticamente ele construiu grande parte dele às suas expensas. Essa igreja era muito importante, um templo colonial que tinha no seu frontispício um Cristo de braços abertos. Um Cristo de braços abertos que parecia abraçar, aconchegar os visitantes, as pessoas que chegavam, e parecia desejar boa viagem aos que partiam. Infelizmente, essa igreja foi demolida e hoje, no lugar dela, se ergue uma nova igreja, cujo pároco, na época da sua construção, foi o padre Mário Menezes, que se tornou em Parnaíba um grande amigo do meu pai. Inclusive, na companhia de meu pai, ele revisitou Barras em certa oportunidade. Pois muito bem, no livro do nosso Antenor, estão registrados os principais fatos da história de Barras, os principais protagonistas dos seus feitos mais notáveis. E no livro também ele fala das curiosidades, dos costumes de Barras, do seu folclore,
da música barrense, da sua literatura. Enfim, trata da cultura barrense. E conta episódios anedóticos, episódios engraçados, que ainda hoje perpassam o imaginário popular. Muito disso também está registrado na obra de ficção do nosso Dilson, no seu romance. Muitos dessas pessoas, disfarçadamente ou não, estão lá nas páginas do romance do Dilson. O Antenor também, nessa sua obra magna, ele registra também os principais bares, né, os clubes sociais da cidade, as bandas que já existiram. Enfim, é um livro muito bonito, que traz também documentos e fotografias. E o que nos dói na alma é que muitas dessas fotografias registram prédios que já foram demolidos, registram os logradouros, as praças de barras, bem cuidadas na época, com jardins que a gente via, que aquelas árvores, que aquelas plantas ornamentais eram bem cuidadas. A gente sentia isso por essas velhas fotografias que o livro do nosso Antenor Rego traz. Por fim, devo dizer que o tema, tive a oportunidade de, numa solenidade cultural, depois a gente se deslocou até o sítio Jacurutu do nosso Antenor Rego, filho. E lá eu pude ver aquelas árvores frondosas, grandes, muito bonitas. Ele conservava quase que uma verdadeira mata virgem ali. Era muito bonito. E o Antenor Rego tinha a intenção de transformar essa pequena floresta numa APA, numa área de preservação ambiental. Mas ele foi vencido pela burocracia governamental. Fazia tantas exigências burocráticas, exigiu tanta coisa, que ele terminou vencido, não fez a sua APA. Mas ainda hoje lá, essa floresta se mantém quase como um jardim botânico. E eu registrei isso para mostrar a grandeza, o desprendimento do nosso Antenor também pelas coisas da natureza. Era, a meu ver, isso que eu tinha a dizer de mais importante sobre a obra de Antenor Rego. Nós agradecemos ao romancista, poeta e crítico literário Eumar Carvalho, da Academia Piauiense de Letras e também da Academia do Vale do Nongada, entre outras tantas instituições de cultura a que Eumar pertence, pelo belíssimo perfil que construiu da obra dos dois pesquisadores em atividade sobre a história de Barras, que construíram obras que permanecerão entre nós como vitais para a compreensão do pensamento humano em Barras do Maratauá. Muito obrigado, Eumar. Muito obrigado. De nada. Eu que agradeço.